Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, no meu entendimento, o que é igreja. Igreja é um grupo de pessoas chamadas por Deus, que movidas pela ação do Espírito Santo, acreditam que Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, foi enviado a essa terra para nos redimir, nos livrar do pecado, nos livrar da morte. Igreja, portanto, é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da sua igreja. Portanto, nós, membros, somos a igreja de Deus, a igreja de Cristo na face da terra. Fomos chamados, irmãos, porque temos uma missão: levar o Evangelho de Cristo para as pessoas, a palavra de Deus, a mensagem do reino do Senhor. Levar as boas novas dizendo que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Assim também acontecerá conosco. Os membros que formam a igreja precisam levar esperança para as pessoas. E Deus constituiu nas igrejas os anjos, o ministério, os despenseiros. E a missão desse ministério, junto de toda a Irmandade, é acolher as pessoas, é incluí-las e nunca trabalhar com o propósito da exclusão quando aquela pessoa comete um pecado, sofre na vida espiritual, em sua caminhada, uma queda. A igreja, ela funciona como um hospital espiritual. Ela está ali para curar as pessoas, cuidar de suas feridas, zelar dela em todos os aspectos de sua vida. A igreja, ela não está aqui na terra para condenar ninguém, mesmo porque não é esse o nosso papel. E a igreja precisa ter uma responsabilidade de ensino muito grande, que é essa: falar aos povos que a graça de Deus, que quem salva é Jesus Cristo. Queridos irmãos, até eu vou daqui a pouquinho, agora, vou ler o versículo 8 para vocês. Olha o que a igreja precisa passar para as pessoas. Essa é a pregação verdadeira. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, igreja não salva ninguém. Ela tem um trabalho de apoio, de instrução. Ela está aqui para dar um norte para a vida espiritual das pessoas. A igreja deve ensinar que quem salva é Jesus Cristo. Infelizmente, há várias denominações que são exclusivistas, se intitulam a graça de Deus, o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Quando uma igreja se intitula o caminho, ela está pregando uma grande heresia. E, na verdade, ela está se confessando uma seita, porque está se desviando da verdade. Igrejas heréticas
são seitas, e todos aqueles que ensinam os seus ensinamentos, e todos aqueles que aceitam os seus falsos ensinamentos, são participantes dessa mentira. Eu trago essa mensagem para que as pessoas acordem. Toda a verdade que a gente precisa, toda a doutrina que a gente necessita para entrar nos céus, está na Bíblia Sagrada, está na Palavra de Deus. Então, queridos irmãos, nós somos a Igreja do Senhor, os membros que devem estar agrupados, alinhados com a mente de Cristo. Agindo assim, nós não pregaremos nem viveremos as heresias. Estaremos nos primórdios, na verdadeira doutrina, e assim ninguém nos roubará a certeza de que se cremos em Cristo e estamos nele, jamais perderemos a nossa salvação. Que a Igreja volte-se para o primeiro amor. Volte-se para o que está escrito nas Santas Escrituras. Que ame os dons, que ame as revelações, porque tudo isso nos leva para Cristo. Mas que tudo seja feito com responsabilidade. Que toda profecia, que toda revelação esteja no contexto bíblico, porque aí tudo se cumprirá. Queridos irmãos, quando a Igreja ela se torna exclusivista, ela se materializa, ela rouba o lugar de Deus, que não vai fazer nada para que isso seja evitado, porque o Senhor deu liberdade de ações aos homens. Só que tudo tem um preço. A gente acerta por isso. Não porque Deus é vingativo, é que Ele deixou os seus mandamentos, os seus ensinos. Ele disse para nós como a coisa deve funcionar, como a coisa deve ser. Como a doutrina deve ser tratada, pregada, como deve ser feita a evangelização, como deve ser levada a mensagem da cruz. Então, se nós, como igrejas do Senhor, não saímos da linha, fazemos o que o Senhor nos manda, pode ter certeza, nós estamos no caminho certo e nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Então está aqui, a igreja verdadeira prega o evangelho verdadeiro, o evangelho do amor, da paz, ou seja, da pacificação, do apacentar as ovelhas corretamente. A igreja verdadeira não sai dos princípios, não sai daquilo que a palavra de Deus ensina. A igreja verdadeira não joga ninguém para fora, ela recupera as almas feridas, inclusive aquelas que morreram. A igreja faz de tudo para conduzi-las ao advogado que é Cristo Jesus. A alma que peca, ela morre, mas se há um arrependimento, poderoso é Deus para trazer de volta essa pessoa, essa alma à vida. Veja lá o que o pai do filho pródigo, do filho esbanjador, disse para o seu filho mais velho. É digno que a gente se alegre. Seu irmão, ele foi batizado. Ele se desviou, na verdade. Ele se perdeu, mas ele foi achado. Ele estava morto, ele morreu no pecado, mas se arrependeu e reviveu. Essa é a igreja verdadeira, a mentalidade de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo não é uma pessoa natural, é uma pessoa espiritual. Ela está ligada a Deus. Por isso, a doutrina verdadeira está impregnada em nossos princípios, em nosso caráter. Uma igreja que foge disso
não é uma igreja que põe as pessoas para fora, uma igreja que cria o último banco, o banco da misericórdia, que tira a liberdade das pessoas, que cria o pecado de morte, que se autodenomina a graça de Deus. Ela precisa rever esses princípios. Essa igreja não é a igreja verdadeira. E quem concorda com esse pensamento se faz participante dessa doutrina humana, desse dogma que não tem a aprovação do Senhor. A igreja verdadeira abraça, acolhe, aconselha. A igreja verdadeira é hospitaleira, é perdoadora, se deixa dirigir pelo Espírito Santo e tem como constituinte espiritual a palavra de Deus, nada mais. A palavra de Deus é a autoridade máxima. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus em sua totalidade. Cada um, logicamente, algumas partes têm a sua interpretação. Eu já creio nos dons de Deus. Respeito aqueles que se dizem cessacionistas, que creem que os dons terminaram, pararam lá na igreja primitiva, que hoje não são úteis mais, necessários. Eu creio que eles se manifestam, eu acompanho o que está escrito em Atos 2, o que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse para as pessoas na época. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, eu vou ler aqui a parte que eu quero dizer para vocês. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu creio nos dons descritos em 1 Coríntios, lá em Romanos, inclusive no da profecia, onde falou tanto aqui. Paulo disse, buscai com zelo todos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, queridos irmãos, está aqui uma pequena mensagem, uma pequena explicação segundo o meu entendimento. Igreja é um grupo de pessoas que hoje são cristãs, buscam a salvação e levam a palavra da salvação para as pessoas. Ser igreja é ser instrumento, é ser vaso, é se deixar ser usado de Deus. E entender que a verdadeira obra de Deus não são templos, embora a gente precise deles para nos abrigar, para fazer os cultos, mas a verdadeira igreja, a verdadeira obra é essa. Jesus disse, a verdadeira obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. A obra, a construção em todos nós, se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu no duro madeiro da cruz, para nos trazer salvação, para nos reabilitar, para nos regenerar, para pagar as nossas dívidas, porque o que a gente devia era impagável. Éramos escravos do pecado, vitimados à morte espiritual por todo sempre. Mas quando Jesus vem e morre no madeiro da cruz, a morte é vencida. Ele provou isso. Ele foi morto no madeiro da cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Como ele venceu a morte, nós venceremos também. Um dia morreremos, um dia ressuscitaremos também. Como uma pessoa dorme e acorda, nós ressurgiremos na presença de Deus para vivermos com Ele a vida eterna, aquilo que Ele nos prometeu. Espero que esse vídeo te ajude a alguma coisa. Seja a verdadeira igreja. Ir à igreja é importante, mas ser a igreja é muito mais importante do que isso. Deus abençoe.